YouTube. Aí fica aí para quem for assistir a aula depois assistir. Então, qual é a ideia ali? Na página 368 do livro, o exercício que a gente vai fazer aí é o P69. Imagino que, não sei se talvez o pessoal tenha tido dificuldade, que aí a gente pega ele e fica mais tranquilo. Esse aí pega uns detalhezinhos bem chato. Então, mostrar aqui para vocês, ó. Que nem dá para ler, nem eu consigo ler direito. Mas vamos lá. Quem tiver com o livro, acompanha aí. Então ele fala ali, ó. Uma locomotiva puxa 3 vagões de carga com aceleração de 2 metros por segundo. Cada vagão tem 10 toneladas. Com a intensidade da força de tração do engaste entre o primeiro e o segundo vagão, em unidade de 10 elevado a 3. Então, primeiro passo para a gente poder resolver vamos desenhar, certo? Então eu tenho ali 3 vagões. Pelo lápis não enxerga nada. Então, esse caneta vai. Dá para enxergar de caneta? Show. Então, página 68. Quer dizer, P68. Então, o que diz ali a questão? Ele vai... Pô, tá difícil, hein? 69. Foi o que eu acabei de ler. Então, o que a gente tem ali? Ó? Ele dá 3 vagões. Meu vagão 3. Vagão 2. Vagão 1. E aqui a gente tem o trem. Fala, Alexandre, beleza? Então, qual é a ideia aqui? Ó? O que a gente sabe sobre esse exercício que a gente está aí, ó, na página 368, no P69? A gente sabe que os 3 vagões eles vão ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Temos também que cada vagão tem uma massa de 10 toneladas. E sabemos também ele pede qual a intensidade da força de tração do engaste de cada um deles. Então vamos lá. Primeiro passo para a gente poder resolver, seguindo aquela regrinha que eu tinha falado, seria o quê? Desenhar todas as forças que estão sendo aplicadas no corpo. Então, quais são as forças que eu vou ter aqui? Ó? Todo o corpo sempre vai ter uma força-peso. Então, eu vou ter o peso aqui referente ao 3, o peso referente ao 2, peso referente ao 1 e o peso referente aqui ao trem, a locomotiva. Vou botar um PL aqui. E em contrapartida, se ele está pressionando o chão pressiona ele de volta. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a normal de cada um deles. Além de ter a normal, basicamente a gente vai ter também o quê? A tração de cada um desses caras. Então, por exemplo, o 3, ele vai ser puxado por esse cabo aqui, que eu vou chamar de T3. Aí acontece o quê? O 2, ele vai ser puxado por esse cabo que eu vou chamar de T2. Só que se a gente for pensar, o 2 se movimenta e o 3 fica para trás, ou seja, o 3 está atrasando ele. Então, o 3 vai ter esse sentido contrário. Já o T1 aqui, temos o mesmo processo. Ele vai ser puxado por esse T1 e ele vai ser puxado para trás por esse T2. Alguma dúvida aqui na identificação das forças?
Hein, pessoal? Vocês conseguiram? Show de bola. Chegando agora, mas conseguiu. Mas aqui, vamos no passo a passo. Nas forças, aqui, conseguiu entender como está a distribuição? Foi, Thiago? Tudo é tração, porque ele não dá nenhuma força. Ele não deu nenhuma força para a gente, ele só deu a massa. Ele deu a massa, que é 10 toneladas, e deu a aceleração. Só isso. Show? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Após eu ter feito o diagrama de corpo livre, o que a gente faria no outro exercício? Vou imaginar como sendo um bloco só e calcularia a aceleração. Só que nesse caso, ele já forneceu para a gente quem é a aceleração. Então, a gente pode pular aquela etapa. Tudo bem? E qual seria a outra etapa? Eu vou analisar separadamente. E analisando separadamente, eu vou identificar quais são essas forças de interação. Então, o que acontece? Se eu analiso eles separadamente, eu vou ter o seguinte caso. Analisando esse, por exemplo, o 3, as forças que vão atuar em 3 é o T3, a normal e o P3. Já o 2, as forças que vão atuar nele são normal, de 2, T2, T3. Já se eu pego o outro, que é o 1, as forças que atuam nele é o meu T1, normal, peso de 1 e T2. Tudo bem? Só separei os corpos. Aí que vem a grande sacada. O que eu já sei deles? Eu já sei que a aceleração deles vale 2, certo? Eu sei também que a massa deles vale 10 toneladas. Só que aí a gente tem que ter um detalhe. Tonelada é 1000 quilos. Então a massa, na verdade, é 10 vezes 10 elevado a 3 quilogramas. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu escolher, por exemplo, esse cara aqui para poder analisar. Lembra, F é igual a MA. Eu sei quem é o M, porque ambos têm valor. Eu sei quem é o A, mas eu não sei quem é o T2, nem sei quem é o T3. Lembra, ele está se movendo no eixo X. E para onde ele está se movendo? Está se movendo para a direita, para onde o trem está levando ele. Ó. O trem está levando ele para a direita. Então, as forças que vão atuar são exatamente esses caras aqui. Ó. Então, repara, se eu escolho o corpo 2, eu não consigo resolver por quê? Porque eu tenho uma incógnita, que é o T3, e outra que é o T2. Se eu escolho 1, eu tenho 2 e 1, que eu também não sei. São dois valores que eu não sei. Mas se eu escolho 3, repara, o único valor que eu não vou saber é o T3, porque a única força que faz com que ele se movimente é o T3. Então, eu tenho que começar o meu exercício impreterivelmente pelo meu T3. Então, como que vai ficar? Analisando ele, a única força que gera o movimento é o próprio T3. Então, vai ficar T3 é igual a massa de 3 vezes a aceleração. Minha aceleração é 2, massa é esse valor. Então, T3 é igual a 10 vezes 10 elevado a 3 vezes 2. Então, minha força T3 é igual a 20 vezes 10 a 3 Newton. Ou 10 elevado a 3 é a mesma coisa que eu escrevesse 20 kN. Então, achei o valor da minha T3. Show? O que o exercício está pedindo para a gente? Ele está pedindo a intensidade da força de tração entre a barra de engaste
e o primeiro e o segundo vagão. Ou seja, ele quer saber exatamente quais são o T1 e o T2. Né? Ele quer a barra de engaste entre o primeiro e o segundo vagão, na verdade. Então ele quer saber só entre o primeiro e o segundo. Então ele quer saber o T2. Então repara, agora que eu já sei o meu T3, o que eu vou fazer? Vou escolher o meu T2. Por quê? Porque eu já sei quem é meu T3, acho meu T2. Se ele pedisse, por exemplo, T1, eu ia ter que fazer toda essa etapa uma por uma. Então, se eu tivesse, sei lá, 50 vagões, eu ia ter que fazer uma por uma até achar o vagão inicial. Nesse caso, ele não pediu para gente. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou escolher o meu T2. Como ele se move para a direita, isso significa o quê? A força que está gerando esse movimento é positiva. Ou seja, quem está no mesmo sentido é positivo. Então, quem está gerando esse movimento? T2. E quem está gerando o movimento contrário a isso? É o T3. Então, minha fórmula vai ficar T2 menos T3, M2A. M2 porque eu estou analisando o corpo de 2. Então, vai ficar T2 menos 20, no caso, 20, 10 elevado a 3, massa, 10 vezes 10 elevado a 3, vezes a aceleração, que é 2. Então, isso, 1 tonelada é 1.000 quilos. Porque lembra, a unidade de medida sempre vai ser dada em quilo. Tá bom? Massa é sempre dada em quilo. Então, a gente tem aqui, ó, igual 10 vezes 10 elevado a 3 vai dar 20. 20, 10 elevado a 3, passa para o outro lado, 20 vezes 10 elevado a 3. Então, T2 é igual a 40 vezes 10 elevado a 3 newtons, ou 40 kilonewtons. Então, essa seria a nossa resposta. Então, se no exercício, bom dia, a gente está na página 368 do livro, na questão P69, tudo bem? Então, o que acontece? Como ele pediu interação entre o 2 e o 1, ele quer exatamente o T2. Se ele pedisse entre o trem e o primeiro vagão, então a gente teria que achar o T1 dessa vez. Então, vamos lá. Dúvidas sobre a questão? Mas ele já... Então não precisa ele fazer isso. Show? Isso. Isso aí. Não, então, isso. Eu achei primeiro o T3. Depois do T3, eu usei o segundo corpo para poder calcular qual seria esse T2. Achando esse T2, já é a minha resposta, porque ele não pede mais nada depois disso. Se ele pedisse o T1, aí eu teria que fazer de novo, utilizando o primeiro corpo. Aí seria T1 menos T2 igual a M1A, aí acharia qual o valor do T1. Não, mas ó, T3, olha aqui, ó, no nosso diagrama de corpo livre, a única força que atua para puxar o 3 é o T3. T1 está atuando entre o trem, a locomotiva, e o primeiro vagão. Ó, T2 está atuando entre 2 e 1. Então, no caso do 3, só é possível ter o T3. Entendeu? Isso aí. Ele quer o T2. Por isso que a gente teve que fazer, porque ó, se eu escolho esse cara aqui do meio para analisar, eu não sei quem é o T3 e não sei quem é o T2. Não tem como eu resolver. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Se eu escolho ele, eu não sei quem é o T1 e também não sei quem é o T2. Então, também não consigo resolver. Por isso que eu tive que escolher em fazer primeiro esse, porque só tinha uma força e eu conseguiria achar ela. Depois substituir
E aí sim eu consigo resolver a questão. Tudo bem? Fala. Mas o problema é que, assim, ele não dá qual é a força, ó. Pensa no vagão. Para você poder fazer a massa toda do conjunto, ele teria que dar essa força com que ele está puxando. Quando que você faz isso? Você faz especificamente para calcular a aceleração. Só que ele já deu aceleração, então não precisa fazer isso. Entendeu? Você geralmente faz isso quando ele não dá aceleração. Você precisa achar aceleração. A aceleração é o nosso ponto de início. Mas como ele já deu aceleração, então não precisa. Tranquilo? Então, o que a gente tem agora? Vamos, alguma dúvida sobre essa parte? Então aí, ó, a gente tem atividade referente ao primeiro ano. Vocês têm até semana que vem para poder mandar lá na plataforma as fotinhos com os exercícios, que é referente exatamente à questão P67 até a questão P70. Com vocês aqui já vai estar o nosso P69. E o que a gente vai ter essa aula? Nessa aula, a gente vai ver exatamente exercícios onde eu tenho esse cara aqui, ó. Cadê? Esse tipo de sistema aqui, ó. Onde eu tenho um bloquinho que ele fica pendurado. Então a gente vai ver como que a gente analisa ele. E aí eu já vou até dar dica que o dever de casa vai ser o 71, 72, 73. Tranquilo? Então vamos lá. Isso. Entregar o 67 ou 70. Mandar lá para o Google Classroom. Show? Então vamos lá. Fazendo ali a parte, vamos fazer, por exemplo, a questão P72. O que diz ali na questão P72? A P72 ela fala o seguinte, para quem está aí com o livro, quem não está, dá para pelo menos ver a figurinha, que é essa questão aqui. Ó. Deixa eu ver se... Eita. Ó, vê se dá para ler aí. Então vou ler com vocês. Ó. Na situação indicada da figura, os fios têm massa desprezíveis e passam pela polia sem atrito. Adotando G igual a 10, determine o modo de aceleração do conjunto, a intensidade da força de tração do fio, que liga A a B, e a intensidade da força de tração que liga o fio B e C. Então, eu vou desenhar aqui o sistema, como que ele ficaria. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Aos pouquinhos ela vai parar de vibrar. Então, vamos lá. O que a gente tem? No exercício, ele vai dizer exatamente isso aqui. Ó. Ele vai dar um bloquinho A, que ele está suspenso por uma rodana. Aí no meio aqui eu vou ter um bloquinho B. E aqui no meio eu vou ter um bloquinho C. Então ele pede no exercício exatamente qual é o modo de aceleração do conjunto. Ele pede também para calcular qual é o módulo, a força de tração e a intensidade de tração do fio. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro passo, ele forneceu ali para a gente a massa de cada um deles. Vou anotar aqui no cantinho. Então a massa de A é igual a 20 kg. A massa de B é igual a 10 kg. Massa de C é igual a 10 kg também. Então, o primeiro passo, para a gente poder resolver qualquer exercício, identificar as forças que estão atuando nos corpos. Então, quais são as forças? Ó, meu corpo A, ele vai ter uma massa, então ele vai ter um peso de A aqui.
Por contrapartida, ele vai ter uma tração que eu vou chamar aqui de um T1. Opa. Tudo bem? Aí, o que eu vou ter? No meu bloco B, eu vou ter o meu peso aqui para baixo. Ele está empurrando o chão para baixo. Então, eu tenho uma força contrária a esse movimento, que é normal. E, além disso, ó, eu vou ter o bloquinho A puxando para a esquerda e eu vou ter o bloquinho B puxando para a direita, que eu vou chamar de T2. Então, mesmo processo aqui, T2. Mesmo processo aqui, P e C. Todo mundo conseguiu entender onde estão aplicadas as forças? Isso. Então, qual é a ideia? Então, o que vai acontecer? Para a gente poder resolver, primeiro passo, a gente tem que pensar como se fosse um bloco só. E a tendência é ver para onde ele está indo. Então, pensa comigo, eu tenho um bloco de A, com a massa A, que é 20 quilos. E eu tenho um bloco C, que tem 10 quilos. Qual é a tendência do movimento? Quem é mais pesado? Não é o bloco A que tem o dobro da massa? Então, qual é a tendência do movimento do meu sistema? Pelo fato do bloco A ser mais pesado, a tendência é o quê? Que meu bloco A ele vá descer, o meu bloco B, meu bloco C ele vá subir, e meu bloco B ele vai para a esquerda. Todo mundo consegue visualizar isso? Conseguiu identificar isso? Foi? Que a tendência do movimento é ele fazer isso aqui, ó. Esse cara descer e o outro subir, exatamente porque a massa é diferente. Então, eu adotei o meu sentido da aceleração. Adotando o sentido da aceleração, eu vou ter o seguinte. Após eu adotar, eu vou ver quais são as forças que atuam no meu corpo, ou seja, quais são as forças que estão gerando movimento. Então, vamos lá. Ó. Tração é uma força interna entre eles. A normal aqui não está influenciando, nem o peso. A mesma coisa aqui. Ó. Repara que esse mesmo sistema, ele vai ser exatamente isso aqui. Ó. Quem está puxando o meu corpo para baixo? Não é o peso de A? Então, vê se não parece isso aqui. Ó. O corpo A mais o corpo B mais o corpo C. O A está puxando para a esquerda, para baixo. E quem está segurando esse peso? O peso de C. Vê se não dá para ver que é exatamente esse movimento. Oi, gente. Então, acontece o quê? Esse mesmo sistema, eu vou simplificar ele como o único sistema em que ele se move para a esquerda. E quem está puxando ele? O peso de A. Quem está contrário a esse movimento? O peso de C. Então, vamos lá. Quem está gerando movimento é o peso de A. Então, minha aceleração vai para a minha direita. Então, eu sei que peso de A menos peso de C é igual a massa de A mais B mais C vezes a aceleração. Peso de A, a gente calcula aqui, ó. Vou botar até aqui no cantinho. É a massa de A vezes a gravidade. Ou seja, 20 vezes 10, 200. Peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Então, 10 vezes 10, 100. Peso de C, mesmo caso. Vezes a gravidade, 10 vezes 10, 100.
Então, o peso de A vai ser quem? Vai ser 200 menos 100 igual a massa, que é 20 vezes 10, 20 mais 10 mais 10, vezes a aceleração. Então, aqui vai dar 100 e aqui vai dar 40. Então, minha aceleração é 100 sobre 40. Cortei. 10 dividido por 4, 5 dividido por 2, 2,5. Todo mundo conseguiu entender? Repara que, se eu escolho o sentido contrário, ou seja, se eu escolho que o C está se movendo, está puxando ele, vai ficar PC menos PA. Então, aqui vai dar menos 100. Ou seja, no final eu vou achar menos 2,5. O que isso significa? O fato de eu ter achado uma aceleração de sinal negativo implica em quê? Que o sentido que eu escolhi a aceleração é o contrário. Ou seja, em vez de ele estar se movendo para aquele sentido que eu escolhi, na verdade ele está se movendo no sentido contrário. Basicamente isso. Então a ideia é exatamente essa. Tudo bem? Então, após eu ter identificado tudo isso, ele pede a força de interação. Então fizemos o nosso primeiro passo, que foi analisar o diagrama de corpo livre. Segundo passo foi unir todos os corpos em um só, e com isso achar a aceleração. Nosso terceiro passo qual que foi? Escolher um dos corpos, e depois de escolher um dos corpos, eu vou calcular as forças de interação. Então vamos começar, por exemplo, corpo A. Então, se eu escolho o corpo A, eu vou ter o seguinte. O A está aqui para baixo, o peso de A também está aqui para baixo. E T1 está aqui para cima. Conforme a gente tinha feito aquela análise, nós vimos o quê? Que a aceleração de A é para baixo, ou seja, o A está descendo. Se ele está descendo, significa o quê? Que essa força é ela que está gerando movimento. Então, é ela que é positiva. Então, é PA menos T1. Então, massa. Ou seja, peso de A é 200, menos tração de 1, massa de A, 20, vezes aceleração, 2,5. A gente tem ali 20 vezes 2,5. Isso vai dar 50. Não? Deve ser porque eu estou escrevendo bem pequenininho. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aproximar a câmera. Ah, sim. Não, mas talvez melhorando um pouquinho, dando um zoom. Pode ser isso. Bom, eu estou espelhando aqui. Eu estou... Ver se deu para melhorar. Melhorou? Eu dei uma aproximada agora, vou ficar mais perto. Então, ó, o que a gente fez ali? Como o A está descendo, então é o peso de A que gera esse movimento. Logo, é PA menos T1. Então, substituindo aqui, a gente encontrou PA menos T1 igual a MA vezes A. Encontramos aqui 200 menos T1 igual a 50. Então, 200 passa 50 para o outro lado e passa T1 para o outro lado. Então, T1 é igual a 150 newtons. Então, achamos nossa primeira resposta, que é 150 newtons. Achamos a aceleração, que é 2,5. Falta calcular agora quem? T2. Então, para eu poder calcular T2, eu posso fazer de duas formas. Ou eu escolho o C, que está aqui, que aí, repara, o C está subindo. Então, no C vai ser o contrário, vai ser T2 menos PC. Ou eu escolho B, porque eu sei que o B está se movendo para a esquerda. Então, eu vou fazer T1 menos T2.
Alguma preferência por um dos dois? B e C? Ou eu posso escolher? Tanto faz? Então vamos escolher o B, por exemplo, que ele é um pouquinho diferente. Então, escolhendo B, o que a gente tem ali? Ó? O B ele vai ter isso aqui, ó, como força. Ele tem o peso, ele tem a normal, ele tem T1, ele tem T2. Repara que ele se move para a esquerda, então a aceleração está para a esquerda. Como a aceleração está para a esquerda, nós temos que é T1 menos T2. Então isso vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. T1 a gente já calculou aqui do lado, 150. Massa de B vale 10. Aceleração 2,5. Então, 150 menos T2 é igual a 25. Então, 150 menos 25 igual a T2. T2 igual a 125. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas, gente? É uma coisinha mais de análise, né? A conta não é muito chata. É mais... Ah, sim, não. Tem que treinar na prática. Isso aí não tem jeito, não. Fazer bastante exercício para poder conseguir entender essas coisas. Mas assim, separe que não é muito difícil. É só praticamente analisando. Mas então, gente, o dever de casa aí. Então, para casa vai ficar fazer exatamente o P71 e o P73. Já que o P72 a gente fez. Tudo bem? Vou botar lá. Vou botar o vídeo, vou no PDF, mando tudo. Show? Então, gente, a gente termina por aqui. E até mais.